Oi, pessoal, Rodrigo aqui de novo com vocês para mais um episódio do nosso Comics Voices, o podcast que importa e também exporta. Finalmente a gente vai receber a nossa primeira convidada. Eu já estava achando que só iam me mandar marmanjos aqui para conversar. Eu, hein? Brincadeiras à parte, hoje nós estamos com a Thalita Olivato, especialista em comércio exterior, e ela vai nos dar uma aula sobre transformação digital no Comex. Thalita, como de praxe, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, mas fica à vontade para falar do que você gosta, alguns hobbies e o que te levou a entrar no comércio exterior. Olá, Rodrigo, fico muito feliz pelo convite. E eu me aventurei no comércio exterior já faz um tempinho, mais ou menos uns 5 anos atrás. E, na verdade, tudo começou naquela fase da vida que a gente tem que escolher o que a gente quer estudar, que faculdade a gente quer cursar. E eu não sabia muito o que fazer, eu pesquisei muito e me interessei pela área de comércio exterior. Tentei para ver se ia passar na faculdade, passei, e aí a partir desse momento que eu fui me aprofundando na faculdade, fui gostando muito da área, decidi procurar uma área de estágio para eu fazer e ver se realmente era com o que eu me identificava. E aí, a partir disso, o negócio deslanchou. É uma área que eu me identifico muito, é uma área que eu não pretendo sair, que é o que faz os meus dias feliz, né? O que eu realmente gosto de fazer. Então, foi meio que por acaso, e eu me enquadrei muito nesse setor. Então, a maior parte do meu tempo está dedicado à área de comércio exterior, é o que eu trabalho, é a parte que eu gosto de estudar, é o que eu leio muito. Então, se a gente for contabilizar em horas, aí a maior parte do meu tempo está sempre dedicada ao comércio exterior. Lógico que todo mundo precisa de um respiro. Então, nos meus tempos livres, aí gosto muito de assistir filme, leio sobre outras coisas, gosto muito de empreendedorismo, então leio muito sobre isso, mas se a gente for somar tudo, está muito ligado ao comércio exterior. Que outros assuntos te despertam interesse, por exemplo? Eu gosto muito de empreendedorismo, então eu pesquiso muito sobre estratégias de médias e pequenas empresas, a questão de fluxo de caixa, plano de marketing, a questão de financiamento, né? Então, o que vai ser capital próprio, o que não é capital próprio, o que é saudável quando se fala em financiamento para financiar um empreendimento, né? Até que ponto é saudável fazer uma dívida, até que ponto não é saudável, o que as pessoas demandam, né? Que poderiam criar novos negócios. Entendi. Isso aí, de repente, já é algo que você está plantando para o seu próprio futuro? Sim, provavelmente sim. Não nesse momento da minha vida, mas talvez mais no futuro, quando eu estiver mais velhinha e quiser me acomodar um pouco mais em algo que é só meu. Legal, não, então tem bastante tempo ainda. Tem bastante tempo, assim espero. Tenho muito ainda ao que me dedicar ao comércio exterior. É isso aí. Agora que você já foi oficializada como nossa convidada, a gente vai começar o nosso bate-papo sobre transformação digital no Comex. Vamos começar dando uma contextualizada rápida para os nossos ouvintes, Thalita. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do que eu estudei, né, para a gente bater o nosso papo. Transformação digital é, na verdade, um processo na qual as empresas elas fazem uso, né, de tecnologia para melhorar o seu desempenho, aumentar o alcance dos seus produtos, garantir resultados melhores, né? A transformação digital no Comex, então, seria trazer essa adaptação, né, das novas tecnologias e aplicar de modo que as operações que intermediam o comércio internacional se apropriem disso e também ampliem, né, melhorem os seus resultados, né? Eu entendo que essa aplicação ela ocorre em todos os âmbitos, né? Sendo os intervenientes, governamentais e de empresas privadas. Analisando o cenário de comércio exterior brasileiro
nos últimos 5 anos, uma breve pesquisa que eu fiz, a gente consegue perceber uma grande transformação digital, né? É bem notável esse movimento. E as pessoas, na verdade, não precisam estar há tanto tempo atuando no Comex para se lembrar que há pouco tempo as entregas de documentação, por exemplo, eram todas físicas, né? Então, aí entrando agora no que a gente vai de fato conversar aqui, eu começo te perguntando: a transformação digital já está inserida em muitos setores econômicos, como indústria, diversos negócios, e cada um deles tem uma motivação diferente para o uso da tecnologia. Como que esse fenômeno acabou chegando na área de comércio exterior? O que motivou essa onda da transformação digital nesse setor especificamente? Bom, a transformação digital, ela sempre está em busca de uma alavancagem. No comércio exterior, né, no nosso setor, isso não foi diferente. Ela veio para tentar alavancar as operações e o funcionamento do comércio exterior. Então, se a gente pensar em alavancagem, ele é um termo que veio do setor financeiro e foi aplicado na área de transformação digital para representar um ganho de produtividade sem ter, em contrapartida, um aumento significativo de custo e de despesas. Isso não significa que para você ter a transformação digital, você não vai ter um gasto financeiro. Mas quando a gente fala em transformação digital, esse gasto, ele é representado por um investimento. Por quê? Quando você tem um investimento, você tem um retorno. E é isso que a gente vê quando a gente gasta, né, todos os nossos recursos financeiros na construção de uma tecnologia, na construção da transformação digital. A gente tem um investimento na operação que recebe resultados concretos. A gente consegue ver esse resultado de forma qualitativa e de forma quantitativa. A gente tem redução de tempo, a gente tem redução de custo, e o mais importante é que quando a gente tem uma transformação digital, uma tecnologia aplicada na área de comércio exterior, e essa tecnologia ela é bem aplicada, os clientes finais conseguem perceber esse incremento, essa evolução. Então, quando a gente tem um investimento, ele não faz sentido se quem é o favorável, né, do serviço, do produto, que é o cliente final, não tiver a percepção que teve uma melhora, que teve uma evolução. E quando a gente fala em comércio exterior, o cliente final, ele pode ser vários intervenientes. Ele pode ser um importador, ele pode ser um exportador, ele pode ser um agente de carga, ele pode ser o despachante. Então, a gente consegue ver a aplicação de tecnologias, né, essa onda de transformação digital em vários pontos da cadeia logística de comércio exterior. Entendi. Você entende que há alguma outra motivação além dessas que você comentou? Sim, a gente pode perceber também que a onda da transformação digital, ela entrou para o comércio exterior também por uma necessidade. Se a gente comparar o comércio exterior de anos atrás com o atual, a gente vai ver que houve um aumento muito grande de operações. Houve um aumento muito grande de empresas que fazem importações, de empresas que fazem exportações, e um volume muito grande de itens que essas empresas importam, por exemplo. Então, o volume de dados é muito grande. Que fica praticamente impossível só com ação humana, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma tecnologia, gerir essa quantidade de informações. Então, a tecnologia entrou, essa transformação ocorreu para auxiliar a gestão dessa quantidade, dessa magnitude de informações. Entendi, bacana. Como tudo, o aumento da demanda acaba obrigando as empresas a convergerem, né, para essa nova realidade aí tecnológica e buscarem alternativas que tirem os seus colaboradores do processual para que eles tenham aspirações mais estratégicas, né? E desempenhem papéis mais estratégicos dentro das empresas. Muito legal. Exatamente. Sem essa tecnologia, a aplicação da tecnologia, provavelmente as empresas não importariam, exportariam tanto que elas
o tanto que elas fazem hoje, porque elas não teriam uma maneira de gerir a quantidade de informações, a quantidade de operações, de tarefas que elas teriam que executar. Então, sem a tecnologia, elas ficariam restritas ao que o homem, a capacidade de um homem, de uma pessoa consegue executar, que se a gente for comparar com a tecnologia, é muito pequeno. Então, a tecnologia permitiu a expansão do volume de operações no comércio exterior. Muito legal. E em termos práticos, onde que você acha que a gente pode encontrar a transformação digital no dia a dia das operações de comércio exterior? Bom, a transformação digital está inserida em várias partes, em vários pontos da cadeia de comércio exterior, mas acho que um que é muito significativo e que é perceptível para a maioria das pessoas que atuam no comércio exterior é o módulo de anexação que foi implementado pelos órgãos governamentais. Do que se trata? Afinal, o que é esse módulo de anexação? Que benefício que ele traz? Bom, a anexação parece ser algo muito simples aos olhos das pessoas, mas que trouxe uma alavancagem, um ganho de produtividade muito grande nas operações. A anexação é a possibilidade que hoje os importadores, os exportadores e todos os intervenientes têm de anexar de forma digital toda a documentação de comércio exterior. Então, eles anexam de forma digitalizada a fatura de importação, packing list, o conhecimento de transporte. Então, hoje, todos esses documentos têm um lugarzinho específico dentro do portal Siscomex para que eles possam anexar e deixar guardado esses documentos ali. Através da anexação que os importadores e exportadores fazem a entrega digital desses documentos. Entendi. A gente trabalha, né, escritório já há bastante tempo, a gente já está meio que habituado com essa metodologia e com essa tecnologia. Fiquei até surpreso de saber, de repente, que isso não é algo tão novo no Comex. Como que funcionava antes? Antigamente, a entrega desses documentos era toda feita de forma física. Inclusive, o meu primeiro contato de trabalho no comércio exterior foi fazendo um estágio exatamente para gerir a entrega desses documentos. Então, como que funcionava antes? Todos os importadores tinham que reunir as documentações originais, organizar isso numa ordem específica que era definido, né, pelos locais de despacho, colocar isso tudo dentro de um envelope e fazer um malote, né, para fazer a entrega desses documentos no local de despacho. E aí, além de cada desses órgãos definirem regras de como você tinha que organizar essa documentação, ainda tinha uma questão de cor de envelope. Então, por exemplo, em um local de despacho, era obrigatório o envio dessa documentação no envelope de cor branca. Em outro local, tinha que ser pardo. Então, a gente tinha que fazer a gestão, por incrível que pareça, desses pequenos detalhes da ordem, da cor, para que esses documentos não fossem recusados, devolvidos, e você ter que fazer o trabalho tudo de novo. Nossa, me fez lembrar agora meus bons tempos de office boy. Imagina, então, se alguém troca as cores do envelope, já dava uma maior confusão. Exatamente, era simplesmente recusado, devolvido, e você tinha que fazer tudo de novo. Entendi. E, de acordo com o que a gente vem conversando, como que você entende a respeito dos benefícios concretos, assim, quais resultados eles justificam o desenvolvimento dessa tecnologia ainda de anexação que a gente estava conversando? Bom, cada parte, né, cada operação do comércio exterior vê um benefício desse modo de anexação. Então, por exemplo, na minha época de estágio, provavelmente se já tivesse anexação, eu não teria aquela vaga de estágio, eu teria que procurar outra coisa, alguma outra coisa para fazer. Então, não ia ver talvez um benefício nesse sentido. Mas, brincadeiras à parte, se a gente for pensar na operação de comércio exterior, é nítido que teve uma praticidade, uma diminuição burocrática
na entrega das obrigações, né? Porque a entrega do documento para os órgãos governamentais, ele é algo legal e é uma obrigação que todo importador tem que cumprir. Então, reduziu a burocracia e facilitou muito, tornou muito mais prático a execução dessa tarefa. Veja, a gente está substituindo uma gestão de entrega de documento, que você tem que organizar os documentos, colocar no malote, contratar alguém para fazer essa entrega, gerir se aquele documento já foi entregue ou se ainda não foi entregue, quando que eu tenho que enviar, qual que é o prazo, por uma tarefa simplesmente de digitalizar o documento original e anexar dentro de um site, dentro do portal. Então, se a gente for comparar, é um ganho de tempo e um ganho de recurso muito grande, né? A gente elimina, por exemplo, o custo de impressão. A gente tem processos de importação que são enormes. Então, ia lá um pacotinho inteiro de folha sulfite para imprimir, organizar e enviar. E hoje isso não precisa mais. Então, além de a gente ter uma redução de tempo, de custo, né, que não precisa mais pagar para enviar esses documentos, a gente tem ainda um ganho ambiental, né? A gente vai reduzir o gasto de folhas de sulfite à toa, né? Aqui a gente, de fato, é bom a gente destacar esse ganho ecológico, né, economia dos nossos recursos naturais. Eu imagino que haja uma redução expressiva, assim, na verdade, como você tem mencionado, expressiva do tempo para realizar essas atividades, né? De que maneira você pode exemplificar isso para a gente de uma outra forma? Referente ao tempo, quando você faz uma anexação, a entrega, ela é imediata. Então, você contabiliza o tempo de escanear o documento, né, o original, e o tempo de você entrar no site e anexar aquela documentação. Muito diferente se você pensar na entrega física, porque você recebeu o documento original, você tem que primeiro ver se você recebeu já todos os documentos originais ao mesmo tempo. Você não pode entregar algo parcial. Então, você tem que esperar ter todos os documentos que são obrigatórios para organizar isso de forma na ordem correta, né, que eles exigem, e colocar dentro do envelope e fazer a programação do envio. Então, além dessa programação da coleta, que o transportador tem de pegar esse documento, ele tem ainda o tempo de entregar esse documento, sem contar que isso pode ser extraviado, por exemplo. A gente está considerando um processo linear, né? Coletou, entregou corretamente. Da perda do documento, né? Isso, exatamente. Aí se perde o documento, você tem que pedir um outro documento oficial para o fornecedor para fazer tudo de novo o mesmo procedimento. Então, é um tempo de redução, né, um ganho de tempo muito grande. Sem contar que a gente está falando do procedimento operacional, colocar dentro do envelope e despachar. Mas aí a gente tem que contabilizar também o tempo de gestão desses documentos, porque vamos pensar assim, uma empresa ela tem acontece no mês várias importações. Vamos colocar aí um exemplo sem importações. Ela tem que gerir de alguma maneira o controle do que ela já enviou e o que ela ainda precisa enviar. Quais processos ela já levou no malote, né, mandou no malote, e quais ela ainda não mandou. Então, alguém vai ter que construir uma planilha ou algum documento que marque ali o que já foi feito e o que não foi feito. Então, a gente também tem que contabilizar essa questão da gestão, diferente de um processo de anexação, né? Você recebeu, escaneou e anexou, pronto, o trabalho está feito, está entregue. A gente está trocando um tempo muito grande por algo que é imediato. Muito bom. Além de... Não, pode falar. Eu ia te perguntar, eu acho que talvez seja algo que você ainda vai mencionar. Os fiscais, eles devem ter ficado muito contentes com toda essa mudança, né? Sim, exatamente. Primeiro, a gente trocando o documento físico pela anexação, isso permitiu que os importadores e exportadores forneçam muito mais documentos para os órgãos governamentais para conseguir avaliar uma mercadoria, por exemplo. Então, se a gente falando, por exemplo, do fiscal, quando tem um canal vermelho, ele tem a obrigação de fazer uma vistoria física na mercadoria. E aí, a gente recebe 1 trilhão de tipos de mercadoria todos os dias nos portos. Como o fiscal vai fazer uma verificação física sem conhecer aquele material, sem saber como que é a forma física dele, quanto que ele deveria pesar, que cor que aquela mercadoria é. Então, isso permitiu
que os importadores forneçam, através da anexação, manuais daquela mercadoria, catálogo, foto, então, outros documentos que não são obrigatórios, mas que ajudam o fiscal no caso de uma vistoria física. Então, os importadores hoje, muitas vezes, fornecem essas informações de forma voluntária, e aí, num caso de canal vermelho, o fiscal consegue analisar as mercadorias mais rapidamente, sem ter que parar todo o processo e pedir para o importador, eu preciso do manual, aí manda o manual via correio. Então, a anexação permitiu essa troca de informações muito mais fácil, e essa informação ainda fica gravada, né? Então, o fiscal ele pode acessar aquela informação a qualquer momento, da onde ele estiver. Isso facilitou muito. Legal, ele acaba tendo um material de apoio ali para a realização, né, do trabalho dele, e que ele sabe onde está e que vai estar ali o tempo todo disponível para ele, né? É um avanço exponencial, sem dúvida nenhuma. E esse módulo de anexação, ele gerou algum impacto também em questões geográficas do trabalho? Ou tudo permaneceu como já era antes? Não, teve uma mudança significativa. Quando a gente fala em entregas físicas, né, da documentação, a análise da documentação só pode ser feita para quem está em posse daquele documento. Então, tem que estar fisicamente no mesmo local que aquele documento foi entregue. Quando a gente fala em anexação, o documento está disponível de forma online. Então, o fiscal ou qualquer agente consegue acessar aquele documento da onde ele estiver. Tendo acesso, né, à internet, ele consegue fazer isso da onde ele estiver. E aí, se a gente for pensar na crise que a gente está passando hoje do Covid-19, as operações de comércio exterior não pararam no Brasil por causa do método de anexação. Se não houvesse anexação e a gente tivesse essa restrição de contato social, os agentes, né, de comércio exterior não teriam acesso automaticamente a essas informações, a esses documentos, né? Então, ia restringir e muito as operações de comércio exterior. Com a anexação, não importa onde o fiscal está, onde os agentes estão, eles conseguem acessar home office mesmo, a documentação, analisar e dar uma devolutiva para o importador. Interessante. É mais um cenário onde a gente percebe que a tecnologia nos ajudou a continuar as nossas atividades, né? Frente a uma das piores pandemias que a raça humana aí já vivenciou, né? Muito interessante. E para você, qual seria o futuro da anexação? Você acha que ainda é passível de evoluir em algum aspecto? Com certeza. A anexação, ela vai nortear daqui para frente todos os procedimentos de comércio exterior. Então, tudo que for surgindo de novo vai ter como base a possibilidade de anexar. Por exemplo, a gente teve uma consulta pública recente, em específico do regime de admissão temporária. E o que trouxe de mudança, né, nessa consulta pública, além de prever o novo processo de importação, né, a inclusão da DUIMP, foi a possibilidade de anexar todos os documentos que antes eram feitos através de processos administrativos na anexação. Então, eliminou-se a etapa de fazer um processo administrativo com a possibilidade de você anexar todos os documentos dentro, né, do portal único do site, e aí com isso, mais para frente, fazendo uma operação de admissão temporária, o fiscal exigir a documentação ou dar um canal vermelho, por exemplo, essa documentação já vai estar disponível e vai ser de acesso imediato do fiscal, muito diferente do que ocorre hoje, onde é feita todo um processo administrativo, isso é analisado, autorizado, e só a partir da autorização é que é feito o processo de admissão temporária. Então, houve uma mudança de pensamento. Se a gente tem a anexação e eu consigo ver os documentos a qualquer momento, de qualquer lugar, não faz sentido eu fazer uma análise preliminar. Eu posso deixar os operadores executarem a admissão temporária e vou analisar a documentação só em caso de um canal vermelho, de algo que saiu fora do padrão ali. Entendi.
Outro ponto que a gente pode ressaltar da questão dessa anexação é que a gente teve uma mudança geográfica, de gestão geográfica dos nossos recursos. Por exemplo, com a anexação, todos os agentes conseguem acessar em qualquer lugar. Significa que ele não precisa estar fisicamente no mesmo local de despacho da mercadoria para fazer aquela análise. Então, a gente pode ter uma quebra de jurisdição do local de despacho dos fiscais, por exemplo. Então, isso a gente está vendo isso ser aplicado, essa questão da tecnologia, da transformação digital, para melhorar a gestão de risco da Receita Federal. Então, a gente está vendo uma otimização dos recursos que são pagos pela gente, né, um recurso público, para ser otimizado e aí ter um ganho na operação e na gestão de comércio exterior como um todo. Entendi. Até me gerou uma dúvida agora. Esses documentos, eles têm um prazo para serem mantidos em poder das empresas? Continua tendo, mesmo em formato digital? Como que é isso? Sim, infelizmente isso ainda existe, mas acho que é uma questão de tempo, é uma briga aí que as empresas privadas já estão tendo para acabar, né, com essa regra de ter que guardar toda a documentação por no mínimo 5 anos. Quando a gente fala de guardar essa documentação por no mínimo 5 anos, significa que essas empresas hoje gastam como um arquivamento dessa documentação. Provavelmente eles contratam uma empresa só para fazer esse arquivamento devido ao volume de papéis, né, que são gerados no processo de importação e exportação. Se a gente tem esse documento de forma online, não vai mais fazer sentido a gente ter que guardar toda essa documentação para uma possível auditoria futura e tudo mais. Então, acho que esse vai ser uma próxima evolução, uma evolução aí futura. Sobe tudo para a nuvem. Exatamente, deixa tudo na nuvem, todo mundo pode acessar o tempo todo e só vai renovando esses documentos na nuvem conforme o tempo for passando. Isso economiza até um espaço físico, né, de você ter que guardar pastas e pastas de documentos. Só não dá para convencer pessoas como meu pai, que deve ter conta de luz paga lá de 10 anos, que guarda com medo da Eletropaulo ir lá cobrar ele e falar que ele não pagou. Exatamente. Eu sofro a mesma coisa em casa. Eu mostro que eu já tenho comprovante salvo no celular, tá certinho. Se precisar, tá tudo guardadinho aqui, mas aí não adianta. Sempre tem ali, escondido mesmo, pega a continha, coloca o comprovante, imprime, coloca o comprovante e guarda numa pasta. Isso, bem assim. Mas é uma mudança gradual aí de pensamento e de cultura. Não, com certeza. Além da anexação, que a gente conversou bastante, o que mais a gente pode observar de transformação digital no comércio exterior? Bom, saindo um pouquinho dessa parte de anexação, a gente vê a aplicação da transformação digital no uso da inteligência artificial. Se a gente for pensar no setor privado, a inteligência artificial, ela foi utilizada para a criação de robôs, né, de programas computacionais que estão substituindo a execução de algumas tarefas dos analistas, dos funcionários. Esses robôs, eles conseguem trabalhar em atividades que são rotineiras, atividades que são repetitivas e que não necessariamente precisa de um humano ficar ali executando. Elas são rotineiras, são repetitivas, mas elas são imprescindíveis, elas precisam acontecer. Então, há uma aplicação muito grande na transformação digital, na criação desses sistemas computacionais que executam essas tarefas que são rotineiras e que ele é sempre igual e que ele consegue fazer de forma até mais rápido. Isso que eu ia pedir para você explicar, porque às vezes alguém que não está tão habituado aos termos de tecnologia pode ficar com aquele receio, né? Mas os robôs, então, vão substituir os humanos? Não. São os programinhas, né, na verdade, que são chamados de bots, né, que acabam executando essas tarefas automaticamente, né?
Isso, exatamente. Vamos, só para a gente dar um exemplo. Numa operação de comércio exterior, acho que uma tarefa que é executada sempre, independente do processo, é o acionamento de uma transportadora para coletar a carga. Isso, muitas vezes, é feito através de um e-mail. Então, por que não criar um robô que dispara automaticamente esses e-mails, já que isso ocorre sempre na mesma etapa do processo, ao invés de eu colocar um analista, um humano, para digitar toda vez esse e-mail e disparar essa informação para o transportador. Se a gente faz essas automatizações dessas tarefas que são simples, mas acabam tomando tempo dos analistas, a gente deixa eles livres para atuar nas atividades que realmente agregam valor, para eles começarem a pensar em inovação, começarem a pensar no processo como um todo e ver os pontos de dores que eles podem melhorar, que seria melhor para o cliente se fosse dessa forma, ao invés dela. Então, a gente deixa eles, vamos dizer assim, com tempo ocioso para conseguir melhorar a própria forma de trabalho deles. É algo que realmente vai agregar valor para a empresa, para o comércio exterior em si. Bacana. E nesse contexto, a gente observa que a entrada, né, da inteligência artificial no Comex, ele vem alterando, inclusive, as habilidades necessárias, né, para o profissional do comércio exterior. Porque até pouco tempo atrás, como você fez menção de vários exemplos, a gente tinha muita tarefa extremamente operacional, com muita replicação de dados, de informação, até trabalho manual, e em alguns casos não era necessário que você soubesse por que você está executando aquilo, desde que você fizesse aquilo da maneira mais rápida possível, né? Então, agora não se espera mais que o profissional do comércio exterior ele seja a ferramenta que realiza o input da informação apenas, né? Mas sim que ele seja verdadeiramente um gestor dessas informações que ele detém, que ele opera, né? É exatamente isso. Acho que é bem nesse sentido, né? O que você acha? É exatamente isso. Antes, se a gente, com a falta da tecnologia, né, da aplicação da tecnologia, os analistas estavam focados em ficar replicando informação, imputando os dados várias vezes para vários intervenientes em vários pontos da cadeia. Se a gente automatiza isso, ele não precisa mais fazer essas operações, ele está livre para se concentrar na análise da informação, né? Então, analisar risco, propor o melhor caminho. Então, é isso que as empresas têm procurado hoje em dia. Não está mais focado em o quão rápido você digita um e-mail. Está focado na sua capacidade de analisar os dados que já estão imputados pela tecnologia, avaliar aqueles dados e propor a forma, como seguir com o processo, qual é o melhor caminho, o que há de risco e gerir esses riscos. Houve essa mudança no perfil que está se buscando do profissional de comércio exterior. Legal, é isso aí, gente. Vamos ficar antenado aí, nada de ficar ali atrás da mesa só fazendo carinho no teclado, vamos colocar a cabeça para funcionar. Exato, E para agora pensar. a gente tocou aí no âmbito privado e no setor público. Como é que a inteligência artificial ela pode ser aplicada ou ela já está sendo aplicada? No setor público, a inteligência artificial ela já está sendo aplicada, mas a cada dia mais ela vem evoluindo, né? Vem se aperfeiçoando. Por exemplo, no setor público, a inteligência artificial ela é usada para gestão de riscos, né? Então, se a gente tem isso de forma digitalizada, por que não criar um programa, né, um robô que analise através de parâmetros, né, previamente definidos, quais são os processos de importação, exportação, que realmente precisa serem analisados fisicamente, que é preciso verificar se não tem nenhuma irregularidade e tudo mais. Então, a inteligência artificial, ela é usada hoje no setor público para selecionar quais as cargas que precisam ser inspecionadas. E aí, conforme vai evoluindo o comércio exterior, essa inteligência artificial também vai evoluindo. Então, mais parâmetros vão sendo inseridos, né, no programa desse robô, dessa inteligência artificial, para que eles selecionem os processos mais assertivos, aqueles que realmente oferecem algum risco
para a operação de comércio exterior. Aí esse risco pode ser em várias áreas, pode ser na questão tributária, pode ser numa fraude, pode ser de cargas ilegais. Então, a inteligência artificial no setor público está focada em selecionar os processos que são de maior risco. E aí, lógico que com isso resulta novamente numa otimização dos recursos, porque você não vai gastar o tempo de um fiscal, por exemplo, analisando uma carga que já está certinha, que o importador já fez ela trocentas mil vezes, só está repetindo uma operação que ele sempre faz. Então, vai inspecionar aquela que tem algum pontinho ali de anormalidade. Interessante, muito bom. E Thalita, a gente sabe, por exemplo, que o processo de importação e de exportação ainda tem seus pontos de deficiência de qualidade de informação, de quantidade de informação e etc. Existe já algum direcionamento de investimento em tecnologia, seja privado ou governamental, para a resolução destas questões? Sim, já existe. A gente está vendo uma movimentação muito grande dos órgãos governamentais em relação a isso. Então, a gente vê isso, por exemplo, na aplicação da DUIMP. A nova forma que o processo de importação está sendo desenhado, ele está sendo feito de forma a ter uma harmonização dos dados e evitar que o importador, como é hoje, tenha que inserir as informações várias vezes durante o processo. Então, ele hoje ele tem que informar, passar as informações para os órgãos antes de fazer o processo, depois que faz o processo, no meio do processo. Então, isso torna muito burocrático, né, o processo de importação. Com a DUIMP, a gente vai ter uma reestruturação dessas informações através da harmonização dos dados, né, então existe uma regra mundial, né, de como os dados devem ser imputados, e aí o Brasil vai seguir essa harmonização dos dados para que ele consiga receber as informações de fora, né, dos países de fora, e do importador uma única vez, consolidar essa informação, e que ao imputar essa informação uma única vez, ela seja dissipada para toda a cadeia. Né, isso vai representar um ganho muito grande de tempo, de gestão das informações, e, além de tudo, vai mitigar um pouco do erro. Né? Então, se você coloca uma informação a mesma informação várias vezes, a chance de você informar algo errado é muito grande. Você colocando uma única vez, e quem coloca essa informação é quem detém o dado, a gente tem uma mitigação de erros dos processos, e aí evita informações conflitantes, né, entre os importadores, entre os agentes, entre os transportadores e os demais anuentes. Legal, faz todo sentido. A principal ação com relação à gestão dessas informações no novo processo de informação, se eu não me engano, é o catálogo de produtos, é isso mesmo? Exatamente. Através do catálogo de produtos, a gente vai ter essa questão da harmonização, né, dos dados que os importadores usam, né, nas operações, e a gente vai ter um registro antecipado de todos os itens que eles costumam operar. Então, a gente vai ter realmente um banco de dados com os itens que essa empresa opera. Porque se a gente tem um banco de dados, os órgãos governamentais conseguem saber se as empresas estão sempre fazendo a importação dos mesmos itens, algo recorrente, ou se é algo novo. É a primeira vez que aquela empresa está importando aquele item, é a segunda vez, ou é a primeira vez que ela está importando, então é um NCM que tem uma tributação alta, então vale a pena a gente investigar. Ou é uma importação que é recorrente, mas na operação passada houve uma falha de algum dado, houve um input de tributação errado. Então, são parâmetros que o governo vai conseguir inserir na inteligência artificial para fazer uma seleção do que ele precisa realmente analisar. Então, o banco de dados vai permitir que a inteligência artificial comece a adicionar novos parâmetros, para que essa seleção seja muito mais assertiva do que aleatória. Muito bom, são muitos efeitos positivos. Eu percebo que até agora a gente falou bastante em como a transformação digital tem
impactado o setor público e privado, mas ali de forma isolada, né, o que tem beneficiado cada um de maneira isolada. Essas tecnologias, elas têm, de alguma forma, aproximado esses setores, ou você vê assim, que está gerando um distanciamento maior? A gente sabe que a briga, né, entre aspas, entre as necessidades tanto do setor público quanto do privado é histórica. Como que a transformação digital tem influenciado nesse aspecto? É exatamente isso. O comércio exterior, ele está inserido dentro de uma cadeia de suprimentos. E quanto mais ampla essa cadeia de suprimentos, maior a necessidade da comunicação entre os elos dessa cadeia. Então, maior vai ser a necessidade que a informação tenha um impulso maior para chegar até o final da cadeia. A gente pode fazer uma analogia como uma onda. Então, a gente tem uma cadeia enorme de suprimentos e a gente tem um pontinho dela que tem uma informação. Quando essa onda, que é a informação, né, tem um impulso pequeno, essa informação consegue chegar só até os intervenientes que estão próximos ali daquele ponto da cadeia. Se essa onda possui um impulso maior, ela consegue se dissipar e chegar até o final dessa cadeia. A gente pode pensar que a transformação digital é justamente esse impulso que leva a informação para todos os pontos da cadeia, até o final dela. E quando a gente fala desse impulso grande que leva a informação, não é só a informação chegar até o final da cadeia, mas ela chegar mais rapidamente. Quando uma informação chega mais rapidamente, dá tempo dos intervenientes conseguirem se programar, prever o que vai acontecer nas próximas etapas da cadeia, conseguir se programar para atender mais rapidamente, sem erro, sem retrabalho, as tarefas que têm que ser executadas. Então, é isso que é a transformação digital, é esse impulso que leva a informação mais rápida, com maior qualidade, para quem precisa daquilo para conseguir se programar e desenvolver as suas atividades. Legal, bacana. Acho que como tudo na vida, né, Thalita? Integrar, se relacionar, sempre traz resultados positivos e no comércio exterior não seria diferente. Thalita, infelizmente estamos terminando o nosso bate-papo. Então eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Bom, eu fico muito feliz de ter participado com você dessa conversa, achei muito proveitoso. É uma forma de a gente realmente refletir como que a gente pode inserir a tecnologia, a transformação digital no comércio exterior. E o que eu vou deixar de mensagem é para todo mundo que está ouvindo, que trabalha nessa área, é abrir essa reflexão. Então, começar a pensar nas tarefas que você executa no dia a dia, nos pontos de dores que vocês sentem na execução do comércio exterior. E aí, a partir disso, da identificação desses pontos, pensar como a tecnologia, como a transformação digital pode mudar esse cenário. Pode eliminar tarefas, pode reduzir tempo, pode facilitar a sua vida mesmo, o seu trabalho. E aí você vai ter um tempo maior para se dedicar naquilo que agrega valor, naquilo que realmente pode fazer diferença para a sua empresa e para o comércio exterior como um todo, né? Pensando num âmbito mais global mesmo. Muito legal. Bom, Thalita, obrigado mais uma vez pela tua participação. Foi um bate-papo muito agradável e bem enriquecedor. Aprendi bastante. Acho que hoje todos nós aprendemos muito com você sobre a transformação digital, principalmente voltada ao comércio exterior. E o recado bem interessante, né? Eu reafirmo aí teu recado. Vamos nos renovar sempre, pessoal. Vamos abrir a cabeça aí, criar novos mindsets, não vamos ficar parados. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, porque não tem como fugir disso, é o futuro e é bom a gente estar preparado para estar caminhando lado a lado aí com essas novas tecnologias. Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem o conteúdo aí com seus amigos, seus colegas de trabalho. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo, valeu!